Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, eu gostaria de meditar com vocês a primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Juízes. Aqueles que acompanham as leituras diárias, aqueles que acompanham a liturgia, lembram que nós estamos ouvindo nesses últimos dias a leitura deste livro dos Juízes do Antigo Testamento. Pois bem, nosso Senhor Deus, Pai, Ele conduziu o povo de Israel durante muito tempo através desta figura. Havia no Antigo Testamento várias figuras que conduziam o povo para fazer a vontade de Deus. Haviam os reis, havia também os profetas e também os juízes. Deus conduziu o seu povo através desses homens, através dessas figuras que foram orientando o povo de Israel a viver a vontade de Deus. Pois bem, então os juízes eram esses que não eram reis, mas eles julgavam o povo de Israel, eles conduziam o povo de Israel. Gedeão, nós ouvimos na leitura de ontem, falando da vocação, do chamado de Gedeão. Gedeão foi um grande juiz que levou o povo de Israel à vitória contra os amalecitas, o povo que queria invadir o reino de Israel. E depois, então, que Gedeão morreu, ficaram os seus filhos. E hoje nós vimos a história, então, de Abimeleque, que foi consagrado rei. Ele se usurpou do título de rei e foi consagrado rei. E um de seus irmãos, então, sobe ao alto da montanha e conta ao povo uma parábola. Conta uma história, comparando aqueles que poderiam ser rei de Israel com diversos tipos de árvores. E aqueles a quem eles elegeram rei seria o pior tipo de todos. Pois bem, o que essa leitura nos ensina? Vamos retomar aqui o texto. A parábola conta sobre 3 árvores. Conta sobre a oliveira, a figueira e a videira, 3 árvores nobres. As árvores convidam primeiro a oliveira para que reinasse sobre todas as árvores. E ele diz, e a oliveira diz: eu não vou renunciar ao meu azeite para estar a serviço das outras. Depois chama a figueira e a figueira responde: eu não vou renunciar aos meus frutos, ao figo, à doçura dos meus frutos para estar a serviço das outras. E a terceira, a videira, diz: eu não vou renunciar ao vinho para reinar e estar a serviço das outras. O que é que essas 3 árvores nos ensinam e nos mostram? Uma coisa que, infelizmente, muitas vezes nós estamos vendo nos tempos de hoje, que se chama omissão. E aí então, eles convidam o espinheiro para reinar e o espinheiro se torna rei, ou seja, a pior de todas. E o mal recai sobre Israel. E de quem é a culpa? De quem é a culpa quando o mal recai sobre Israel? Essa é a grande pergunta que está sendo feita aqui. Olha, um espinheiro vai ser o rei de vocês. Vocês não têm uma oliveira, vocês não têm uma figueira, vocês não têm uma videira, mas vocês têm um espinho. De quem é a culpa? Do mal. De quem se renegou a fazer o bem. Quando nós confessamos os nossos pecados no começo da missa, tem uma fórmula que diz: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Os queridos irmãos e irmãs, um dos maiores pecados da nossa atualidade se chama pecado da omissão. Quando o bem se cala, o mal cresce. Quando o bem se acovarda, o mal toma conta. O mal não tem força em si mesmo. O mal só avança quando o bem retrocede. O problema é que hoje nós vivemos num tempo em que cada um quer cuidar do que é seu.
Como essas árvores dizem, eu vou sair do meu conforto, eu vou renunciar aqui à minha tranquilidade para ficar arrumando confusão, encrenca? Não quero. Não quero. Quando chega em assuntos polêmicos, então, aí a coisa fica mais difícil ainda, né? Ah, mas aí, será que não vão falar alguma coisa de mim por aí? Se eu defender o que a igreja ensina, se eu defender o que a igreja nos fala, pode ser que algum tipo de grupo não goste, e aí eu vou ficar mal visto, não vou ser bem aceito. Eu prefiro ficar bem com todo mundo. Enquanto isso, o mal cresce. Enquanto o bem se silenciar, o mal vai tomando conta. Infelizmente, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos fugir das situações pelo simples fato de que uma hora esse mal também vai nos atingir. Essa é a grande questão da omissão. Nós nos omitimos e nos escondemos numa tranquilidade, mas essa tranquilidade ela é falsa. Porque quando o mal cresce, uma hora bate na porta da nossa casa, uma hora chega à nossa família, uma hora atinge também a nós. Que nós não sejamos omissos, que nós não nos calemos, que não calemos a voz da verdade, que quer dizer ao mundo que Deus tem a última resposta para as grandes questões. Eu sempre digo uma coisa e tenho tomado consciência de que é a mais pura verdade. Jesus já nos alertou lá no Evangelho quando ele diz que o mundo nos odiaria. O mundo não gosta de cristãos. Não se enganem, o mundo não gosta de cristãos. Não gosta. Tá? Se o mundo começar a nos aplaudir é porque nós já não somos mais cristãos de verdade. Nós já abrimos mão do Evangelho. O mundo não gosta de cristãos. Jesus já disse, o mundo vos odiará. Mas o mundo precisa de nós. É uma ambiguidade, mas é verdade. O mundo não gosta de nós, mas ele precisa de nós. O mundo precisa dos valores que nós pregamos. O mundo precisa da família. Talvez eles nem saibam, mas precisam. O mundo precisa dos valores que nós pregamos de honestidade, de justiça, de paz. Talvez eles nem saibam, mas eles precisam. Por isso, o mundo nos odeia. O mundo não ama os cristãos. O mundo rejeita os cristãos, porque nós incomodamos, nós tiramos as pessoas do seu comodismo. Quando o mundo prega egoísmo, nós pregamos solidariedade. Quando o mundo prega a tirar vantagem a todo custo, nós pregamos a justiça. Então eu repito, o mundo nos odeia. O mundo não gosta de nós, mas o mundo precisa daquilo que nós ensinamos e pregamos. Por isso nós não podemos nos calar. Por isso nós não podemos voltar atrás naquilo que é a verdade que nosso Senhor nos ensinou. Nós não podemos nos acovardar diante das tribulações e perseguições que esta verdade acarreta a nós. Nós ainda vivemos uma tranquilidade tão grande que nem sempre foi assim e não vai ser assim por muito tempo. Basta nós vermos as notícias do que tem acontecido do outro lado do mundo. Já foi declarado que todos os cristãos que vivem no Afeganistão ou vão embora ou morrem. Tá aí. Mas nós não podemos nos acovardar. Repito, o mal cresce quando o bem se cala. Que não sejamos nós responsáveis por isso. Que Deus nos abençoe e faça de nós verdadeiras testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.